Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber a presidente da farmacêutica Roche no Brasil, Lorice Scalise, que traz as razões para o crescimento nas operações brasileiras da companhia no último ano e também detalhes do maior acordo fechado pela Roche no setor para um remédio contra a obesidade. Eu sou Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business que começa em instantes. Ela comanda a operação brasileira da farmacêutica Roche, companhia com sede na Suíça, presente em mais de 150 países e com mais de 100 mil funcionários pelo mundo. No Brasil, a farmacêutica está há 90 anos. Nós vamos conversar neste bloco do Show Business com Lorice Scalise, presidente da Roche Pharma Brasil. Lorice, obrigado pela presença aqui em nosso estúdio. E eu vou começar essa conversa com um assunto quentíssimo anunciado por vocês há 2 semanas, porque a Roche anunciou a assinatura do maior acordo para um remédio contra a obesidade na história. Um negócio aí de 5 bilhões e 300 milhões de dólares, envolve o desenvolvimento do medicamento para a perda de peso de uma empresa dinamarquesa chamada Zealand. E eu pergunto para você como é que vai funcionar essa parceria, Lorice. Bom, primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, é um prazer ter esse espaço de voz aqui com vocês. E sim, estamos todos celebrando, muito felizes com a parceria. É uma parceria para o tratamento da obesidade. Temos aí como parte do acordo da Roche mundial, que é trabalhar com a inovação, primeiro, e segundo, atender a necessidades que nós chamamos de burden social, que seria aquelas doenças, aquelas patologias que afetam socialmente e têm um impacto importante para a sociedade, e a obesidade é uma delas. Dentro do portfólio da Roche de desenvolvimento, a gente já vem desenvolvendo um outro produto, e agora com essa parceria a gente fortalece o portfólio e amplia as nossas ofertas para a obesidade. Então, estamos felizes, estamos celebrando. É uma notícia maravilhosa. Não, uma notícia maravilhosa e histórica, né? Sim, porque é histórica e é a entrada de vocês definitiva aí nesse segmento poderoso da perda de peso, que a gente acompanha aqui dos nossos programas, a crescente desse setor, né? Sim. E quanto ele está valendo e o quanto ele é significativo, né, para muitos países, sobretudo aqui no Brasil. Sim. Não, na obesidade é a entrada da Roche. Como eu falei, nós já temos no nosso pipeline o desenvolvimento também de outras drogas. Então, a Roche já está olhando para esse mercado, para essa doença, para esses pacientes. E sim, acredito que o interesse geral e a preocupação geral é porque a tendência é aumentar. Existe já um esclarecimento e uma consciência de que a obesidade é uma doença crônica, é uma doença importante e ela vai afetar e afeta cada vez mais as sociedades de um modo geral. Então, há uma necessidade e nós estamos acompanhando isso e trazendo o nosso know-how, a inovação, a assinatura da Roche também para esse mercado. Eu trouxe na abertura aqui do programa, a Roche está presente em mais de 150 países, uma empresa suíça. O que o Brasil significa nos negócios globais da Roche? Olha que interessante. Desses 150 países, a operação do Brasil é para a Roche hoje a 8ª no mundo. Então, é uma operação importante. O Brasil, ele reporta diretamente... Muito significativo, muito significativo. 8ª. Sim, a 8ª. Primeiro lugar... Estados Unidos. E aí a gente tem uma operação no Japão, que é através da Chugai, que é uma parceria da Roche. E depois a gente tem China, Alemanha e assim sucessivamente, né? Até chegar no Brasil. Até chegar ao Brasil. Sim, que chega aí no 8º lugar. Estamos entre as 10 maiores afiliadas da Roche. Estamos entre as 10. Agora, como é que a companhia opera no Brasil? Como é que é a operação da companhia? A operação, nós temos uma estrutura comercial aqui no Brasil, temos também uma equipe grande de pesquisa clínica que atua também aqui no Brasil. Então, nós temos a operação comercial e a operação de pesquisa clínica que está dentro do nosso braço de pesquisa e desenvolvimento.
Vocês são quantos funcionários? Na farmacêutica, nós somos 450 funcionários. E se a gente soma pesquisa clínica também, a gente chega mais ou menos uns 600 funcionários no Brasil, colaboradores. Eu pergunto sobre a operação porque a Roche, ela tinha uma fábrica no Brasil, né? No Rio de Janeiro. Sim. Por que a decisão da saída do Brasil? Que nós terminamos, né, de fazer o phase-out da fábrica no final do ano passado, foram 5 anos nesse phase-out. A ideia de sair da produção no Brasil é que a Roche, por ser uma empresa de inovação, os produtos que a gente vem trabalhando, o que a gente trabalha, o nosso portfólio é um portfólio de nicho, que a gente chama. O que significa isso? Significa que é um portfólio que ele tem menos volume. Então, não justifica, fica muito mais caro produzir pequenas quantidades aqui ou em qualquer outro país do que trazer o produto importado. Então, hoje, por exemplo, você tem hemofilia, que é uma doença, uma patologia que a gente trata e que no Brasil existem 5.000 pacientes. Hoje a Roche vende para 500 pacientes. Então, é muito difícil você manter uma produção quando o seu produto não é de volume. Mas, por outro lado, eu acho que é interessante trazer um dado aqui, que investir no Brasil não significa só investir na produção local. E para isso eu quero fazer uma consideração com relação à pesquisa clínica. A Roche, ela investe muitíssimo em pesquisa clínica no Brasil. Eu vou te dar alguns números. No ano passado, nós tivemos um crescimento em relação a 2023 de 10%. Faturamos no Brasil 4,6 bilhões de reais. E fizemos um investimento em pesquisa clínica de 610 milhões. Então, foi mais de 10% daquilo que a gente faturou no Brasil, nós devolvemos em investimento em pesquisa clínica. Então, nós estamos bastante comprometidos e alinhados em desenvolver no Brasil. E nós também acreditamos que é muito importante desenvolver ciência no Brasil, porque a autonomia de um país, ele também passa pelo conhecimento, pela ciência, por formar cientistas, além, claro, da produção. Mas qual é a participação de vocês, por exemplo, nessa formação de cientistas, nessa consolidação da ciência no país? Então, eu te dou um exemplo. Dentro das empresas que fazem pesquisa clínica no Brasil, a maioria das farmacêuticas, a Roche é a número 1. O ano passado, nós tivemos mais de 100 estudos clínicos performados aqui no Brasil, acontecendo no Brasil. Eu acho muito interessante fazer uma consideração, porque quando a gente fala 100 estudos clínicos, todo mundo escuta 100. Mas 100 começa assim, 1, 2, 3, 4, até a gente chegar no 100. São muitos, são inúmeros estudos. Bom dimensionar isso. Exato. São 6. Não, são 100. São 100. A gente vai de 1 até chegar no 100. E em diferentes áreas terapêuticas. Então, nós falamos de oncologia, nós falamos de doenças neurodegenerativas, oftalmologia, doenças raras. Então, esse impacto, ele é gigante, ele atua e ele impacta, no que eu quero dizer, na formação de cientistas, porque cada estudo trabalha com um centro diferente, com cientistas diferentes, com profissionais diferentes. Hoje o maior foco de vocês aqui no Brasil é qual área? Tem uma específica? Você fala muito na parte oncológica. A Roche é muito forte em oncologia, sempre foi e continua sendo, mas nós temos uma atuação também bastante forte em doenças neurodegenerativas. Então, a gente pode falar da atrofia muscular espinhal, eu posso falar de esclerose múltipla. A gente também tem uma presença forte e a gente busca trabalhar cada vez mais com doenças raras. A gente trabalha com hematologia, então cânceres hematológicos, e oftalmologia, que foi o último lançamento há 2 anos atrás. Você destacou há pouco o crescimento de vocês e, de fato, a Roche ela tem apresentado um crescimento constante se a gente pegar os últimos anos, né? Vou repetir o número que você acabou de falar. No ano passado, teve um crescimento aí de 2 dígitos. No Brasil, receita aí de 4 bilhões e 600 milhões de reais. O que determinou esse crescimento e essa receita bilionária no ano passado? Falando, repito, de Brasil. 38% da nosso o crescimento mais alto que nós tivemos, ou que representou este crescimento, ou que a gente teve um crescimento de 38%, foram nos produtos de inovação. O que significa isso? São novas tecnologias que nós trouxemos, são a incorporação de medicamentos inovadores. Eu também gostaria de fazer um esclarecimento, porque quando nós pensamos em produtos inovadores, nem sempre as pessoas têm uma correta dimensão. O que é um produto inovador, por exemplo? Então, eu digo que um produto inovador, uma medicação inovadora incorporada,
ela muda um diálogo médico. Então, você imagina que você está na frente do seu médico e ele fala para você, olha, Bruno, sinto muito, não tem mais nada que a gente possa fazer na sua situação. E aí, quando a gente incorpora uma medicação de inovação, o seu médico chega para você e fala, olha, existe agora uma alternativa. Então, é uma mudança de um diálogo. E no ano passado, este crescimento da Roche do ano passado, ele veio impulsionado, empurrado pelos produtos de inovação. Que produtos de inovação? Então, a gente tem câncer de pulmão, a oftalmologia veio dentro dessa plataforma de inovação. A gente continuou trabalhando com atrofia muscular espinhal muito forte, a própria hemofilia e aumentar os pacientes que têm acesso. E uma última consideração que eu acho bastante importante, porque a inovação ela está associada a uma nova molécula, a uma nova descoberta, mas ela também está associada a uma nova forma de administração. O que significa isso? Você sabia que hoje existe uma quimioterapia que você não precisa ficar 5 horas para câncer de mama fazendo uma infusão intravenosa. Você pode fazer uma infusão de 10 minutos intramuscular e voltar para o seu dia normalmente. Isso é uma inovação. Quando você muda a forma de administração e você preserva o dia daquele paciente, o tempo daquele paciente. Então, é isso que empurrou o nosso crescimento do ano passado. Tudo isso que você está falando, tanto de inovação, vem do centro de pesquisa, de inovação, porque você está trazendo novidades para um setor em áreas carentes, porque você deu um exemplo aí forte, né? Do médico que chega na frente de um paciente e fala, não temos mais nada o que fazer, e você vem com uma novidade, dizendo, temos uma alternativa. Isso é muito poderoso. Sim. Isso vem da onde, essas alternativas? É de um núcleo de vocês? A Roche ela tem centros de desenvolvimento de pesquisa, né? Ela tem alguns centros espalhados pelo mundo. Ela também trabalha em parceria com cientistas no mundo inteiro. E depois a última parte, ou uma parte desse desenvolvimento, ela é feita no mundo inteiro, inclusive nesses centros de pesquisa que eu falei aqui mesmo no Brasil. No ano passado, esses mais de 100 centros brasileiros estiveram envolvidos neste trabalho de desenvolvimento da inovação da Roche. Eu tenho um exemplo bastante concreto que dentro da pesquisa de hemofilia, a gente está testando e trabalhando com um estudo clínico de terapia gênica. O que significa isso? Fazer uma alteração, uma correção genética para que o paciente não tenha os sangramentos que ele tem na hemofilia. E esse estudo foi e tem sido performado com um cientista brasileiro, com uma cientista da Unicamp. Então, assim, no mundo inteiro a gente desenvolve, ele está em todo lugar. Quero chamar a atenção aqui no Brasil, a Roche tem um centro, não sei se é um ou se são alguns centros de pesquisas contra o câncer fora do eixo sul e sudeste, focado sobretudo norte e nordeste, numa aliança aí com centros públicos. Sim. Como é que funciona? Essa é uma parceria da Roche com o Instituto Vencer o Câncer e que tem um objetivo, desenvolver... É um centro? São vários. São vários centros? São vários centros. Então, por exemplo, no ano passado foram mais de 20 novos centros abertos fora desse eixo que a gente está acostumado do sudeste e sul do país, sempre em parceria com instituições preferencialmente públicas do SUS e que a gente busca levar esses estudos clínicos para outras regiões, que seriam norte, nordeste do país, centro-oeste do país, a gente está falando também aí de alguns centros no centro-oeste. Qual é a vantagem, qual é o benefício que a gente vê? Quando nós fazemos uma pesquisa clínica num centro, a gente melhora a capacitação do centro, melhora a condição do hospital que atende este paciente. A gente investe financeiramente um dinheiro no treinamento, na capacitação, na melhora desses centros. E acima de tudo, o que eu acho mais fascinante é que os pacientes desses lugares, eles são atendidos por produtos de inovação que não teriam acesso de forma gratuita. Então tem vários benefícios associados a isso, né? É de graça. É de graça. Você já foi andar em um desses centros? Sim, a gente faz algumas incursões por aí, sim. Eu estou devendo algumas visitas, mas sim. Mas você já foi? Sim, sim. E o que mais surpreendeu você na hora dessa visita? O que mais me impressiona é ver o compromisso e a paixão dos profissionais dessas regiões. Porque muitas vezes
lugares fora do eixo São Paulo, Sudeste, Sul do Brasil, ficam esquecidos. Tem muitos profissionais brilhantes e que eles simplesmente não têm o desejo de sair da sua região e vir para cá. Mas eles têm o desejo de estar envolvidos, de se desenvolver e de buscar e trazer pesquisa e conhecimento. Então, o que mais me fascina, os profissionais. E a outra coisa, no mesmo nível de fascínio e entusiasmo para mim, são esses pacientes. A gratidão que esses pacientes têm de estarem sendo atendidos perto da sua casa, aí no seu local, na sua cultura. Porque também temos culturas muito diferentes, né? Quando você vai para um centro em Manaus, ou quando você vai em Belém do Pará, ou quando você vem para São Paulo, mesmo o diálogo desses pacientes, eles são diferentes. Então, atendê-los aí é um privilégio. Laurice, deixa eu destacar a sua carreira, a sua trajetória, porque você é a primeira mulher a liderar a empresa em 90 anos de companhia no Brasil. Qual que é a sensação desse título? Ai, que medo! Dá medo? Sim, eu diria que... Primeiro, assim, fico muito orgulhosa de ocupar a posição, é um privilégio para mim, é uma honra para mim ocupar a posição. Mas eu digo que também fui a primeira mulher na Argentina. Você comandou a operação na Argentina durante alguns anos. 6 anos. 6 anos, tá. E também fui a primeira mulher a sentar na posição. Eu digo que quando a gente chega, depois de muito tempo, uma posição ocupada só por figuras masculinas, existe um arquétipo, uma figura muito presente ali, muito forte, um modelo muito forte. Então eu digo que quando eu cheguei ou quando a gente chega, a primeira coisa que acontece, todo mundo celebra, né? A gente fica feliz. Mas no momento seguinte, eu falo 2 dias depois, todo mundo está esperando que você tenha as atitudes dos seus antecessores, ou aqueles modelos que já estão registrados com aquele lugar, com aquela posição. E eu acho que o maior desafio é criar outros modelos, criar outros arquétipos. Eu costumo dar o exemplo que quando eu era pequena, quando alguém perguntava para mim o que eu queria ser quando crescesse, eu jamais diria que eu queria ser jogador de futebol, porque na minha época existia o Pelé, o Zico, não existia uma mulher jogando futebol. E hoje eu falo que eu sou tão agradecida a Marta, porque as meninas têm outro modelo. Você pode ser menina e você pode jogar futebol. E eu acho que hoje a função das primeiras mulheres nas posições de liderança é criar modelos e arquétipos diferentes, em que qualquer pessoa, independente do gênero, se é um homem, se é uma mulher, pode olhar para aquilo e falar, sim, é possível, eu consigo fazer com as minhas características, com os meus recursos, com as minhas habilidades. Então isso é... E quando eu faço a brincadeira, ai que medo, porque eu falo que eu sempre vivo com esse sentimento de que eu não posso falhar, não por mim só, mas porque eu falharia com toda a classe. Eu falo, nossa, tá vendo? Olha, as mulheres não deram certo neste lugar. Então eu tenho um compromisso com a classe. Isso te atormenta até hoje? Não, assim, já bastante mais tranquila. Já sei que a gente pode fazer muito bem. Você tem uma trajetória que é curiosa para os tempos atuais. Porque você fez carreira na Roche Pharma, né? Você está na companhia há 25 anos, né? Alcançando lideranças, né? Chegou, como a gente falou, a comandar a operação da Argentina antes de ser presidente no Brasil. Falando especificamente desses cargos de liderança, sendo mulher, você já foi desacreditada nesse percurso, nessas décadas, em cargos de liderança por ser mulher? Eu acho que já enfrentei, e acho que é importante falar disso, sim. Eu já enfrentei várias situações em que eu acho que eu seria menos questionada, ou que eu não seria interrompida e que eu não precisaria ser validada. Então, eu tenho uma passagem bastante interessante. Em 2014, eu me mudei para a Suíça. Eu fiquei 3 anos trabalhando na estrutura global e fazia o desenvolvimento com a Hitachi no Japão de um produto para diagnóstica. Então, eu trabalhava 15 dias na Suíça e 15 dias com meus colegas japoneses na Hitachi. E aí tem também uma cultura bastante... As mulheres não é comum para eles terem uma mulher no grupo. Então, de 25 pessoas no grupo de desenvolvimento, eu era a única mulher. E tinha um desconforto, e existia aí, todos tivemos que aprender. Eu aprender da cultura deles, e eles a me aceitarem ali. E foi interessante que quando eu me despedi dessa equipe da Hitachi, que eu já estava vindo para a Argentina, o comentário deles falou, ai, que pena que você vai. A gente nem percebia que você era uma mulher.
Caramba, foi na lata. Assim, mas assim, eu entendo desde a cultura, não acho que é um elogio, tenho tranquilidade isso, mas o que a gente observa é que sim, existem ainda, neste mundo, neste 2025 que a gente vive, situações em que a gente ainda não estão acostumados com o nosso lugar aí. Então... Agora, por que você acha que chegou lá, que virou a presidente da companhia depois de 24 anos, 25 anos de carreira na empresa? O que foi determinante, Lorice? Sim, do meu ponto de vista... Do seu ponto de vista. Sim, eu acho que tem alguns determinantes. Eu sou muito competente, eu faço muito bem meu trabalho e, então, quanto a isso, não existe nenhuma... Eu não deixo nada a desejar quando comparada a qualquer outra pessoa, seja homem ou mulher. Esse é um ponto. Sou muito disciplinada, sou muito dedicada, então esse é uma perspectiva. Por outro lado, eu também acredito que existiram, nos últimos anos, situações em que as empresas foram estimuladas, por assim dizer, a considerar que diferentes perfis podiam ser um bom negócio. Então, eu acho que as cotas de mulheres, por muito tempo, elas foram necessárias. E eu acho que isso também ajudou com que eu tivesse o meu lugar aí. Eu acho que é importante a gente dizer isso, porque parece que é só uma questão de mérito. Sim, absolutamente eu tenho mérito e eu faço bem o meu trabalho. Mas eu precisei de uma condição para chegar até esse lugar. Se essa condição anterior, que era o estímulo, que eram as cotas, que eram abrir espaços para que a gente chegasse, talvez não tivesse acontecido. Por quê? Porque os modelos, eles eram muito marcados dentro da realidade que existia anteriormente, que eram posições masculinas. Sim. Por muito tempo, as posições comerciais foram posições masculinas. Por muito tempo, um diretor financeiro era um homem, existiam poucas diretoras financeiras. Presidente, então nem se fala. Sim, exato. Então, acho que eu faço questão de dizer que a questão das cotas e o estímulo para que existissem mais mulheres foi um fator também tão importante quanto a minha competência para que eu ocupasse esse lugar. E eu destaquei a sua trajetória, né, e chamei de atípica para os tempos atuais, porque hoje, você sabe bem, as novas gerações... As outras gerações mais novas, elas muitas vezes não fazem essa carreira mais de 10, 20, 25 anos. Elas muitas vezes mudam com muita facilidade. Eu mesmo escuto dos executivos que passam por essa cadeira de que há uma certa dificuldade severa na retenção de talentos. Como é que você lida e vê essa nova geração que está chegando ao mercado de trabalho? Primeiro, eu sou fascinada pelos jovens. Eu acho que eles vêm com outra cabeça, eles vêm frescos, eles vêm com ideologias bem marcadas. Eu tenho uma filha de 26 anos e eu acho incrível. Aliás, tenho 2 de 26, uma filha e um filho que são gêmeos. E um mais novo gêmeos? Sim, e um mais novo de 20. E eu sou apaixonada pela certeza que eles têm de algumas coisas, pelas lutas pessoais que eles têm, por eles não aceitarem qualquer coisa. Eles têm muito claro que não são todas as pessoas, onde eles querem chegar. Mas com relação ao meu tempo de casa e outras, eu acho que as carreiras, os passos de carreira, eles podem ser diferentes. Eu acho que no final, o que todo mundo busca é, primeiro, aprendizado, um sentimento perdão da palavra em inglês, de fulfillment, de preenchimento, de que você conecta os seus valores pessoais, as suas questões com aquilo que você está fazendo. Então, existem diferentes motivadores. O que eu acho que talvez a gente tenha uma dificuldade na retenção, e se isso acontece, é porque eu não sei se nós estamos escutando o que... Eu gosto dessa... O que o outro precisa, o que te motiva, o que te entusiasma. E eu acho que os modelos anteriores, os modelos antigos, não vão servir mais, não servem mais. Então, acho que a gente tem que como empresa, como empregadores ou como organizações, a gente tem que ser capaz de evoluir, de perguntar, de entender, de escutar genuinamente, para poder ter políticas que atendem essas pessoas, que façam com que essas pessoas encontrem na organização que a gente representa esses espaços de desenvolvimento que eles estão buscando. Mas um dos questionamentos é no modelo de trabalho, né? Por exemplo, modelo remoto, modelo híbrido, modelo presencial. Lá na sua companhia, vocês adotam qual modelo? Então, isso também é uma questão interessante, porque
eu acredito que não são todos os jovens que querem só trabalhar de casa. Então, outra vez, não podem existir... O que não pode existir mais é só um modelo. Tem que conviver diferentes modelos. Na Roche, nós optamos por 3 dias no escritório e 2 dias de flexibilidade. Mas também nós trabalhamos, por exemplo, janeiro é um mês, janeiro e julho são meses que você pode escolher, a pessoa pode escolher e trabalhar de onde ela quiser. Então, são 2 meses no ano que você tem total flexibilidade, não é esperado que você esteja disponível na empresa o mês inteiro, os 2 meses inteiros, e nos outros meses do ano são 3 dias. Mas aí também eu acho que é importante esclarecer. Eu sempre falo na Roche que não é uma punição vir 3 dias por semana no escritório. O contrário, é uma oportunidade. Existem 2 trabalhos científicos que eu gosto muito. Um deles que fala do aprendizado pelos pares. O que significa isso? Você aprende do outro, você aprende do comportamento do outro. Existe um aprendizado que não é consciente, mas de você conviver com outras pessoas, você aprende um monte de coisa das outras pessoas. Então, esses são os pares. E tem um outro trabalho que fala do que a gente chama de accidental learning, os aprendizados acidentais. Sem querer, você está no café, você está almoçando, a pessoa falou uma coisa, você nunca tinha pensado e você vai olhar. Então, na Roche, nós priorizamos isso. E quem nós queremos lá? As pessoas que valorizam essa presencialidade pelo aprendizado e as pessoas que valorizam o trabalho que a gente faz e o propósito que a gente tem. Deixa eu girar um pouco o tema e tratar agora de um assunto que é sensação planetária em todos os setores da economia produtiva, que é a inteligência artificial. Você sabia, né, que eu já ia tratar desse assunto. Queria saber, Lorice, como é que a inteligência artificial tem impactado os negócios da companhia e o setor farmacêutico? Gente, eu sou fascinada também com isso. Na Roche, a inteligência artificial está presente, é realidade. De que forma? Desde os estudos clínicos, quando você vai mapear um estudo clínico, desde o desenvolvimento de uma molécula, você já faz combinações para você... Eu sou farmacêutica, né, de formação, e eu costumo dizer que a primeira inteligência artificial que a gente usa foi lá atrás, quando a gente sequenciou o DNA e começou a brincar com ele com diferentes formas. Sim. Então, todas os desenvolvimentos de moléculas novas que a gente tem, os estudos que a gente faz, estão atravessados pela inteligência artificial. Então, assim, é uma ferramenta e ela está presente em tudo. Hoje, se você lê um e-mail na Roche, eu tenho uma inteligência artificial ali que resume o e-mail para mim, que me ajuda a fazer uma resposta. Não significa que ele trabalha para mim. Significa que é uma ferramenta que facilita o meu dia a dia e me permite ler mais e-mails ou responder mais e-mails ou talvez responder de uma maneira melhor, porque compila diferentes dados. Então, está no nosso dia a dia o tempo inteiro. Nós ganhamos eficiência através da inteligência artificial, nós ganhamos conhecimento e informação através da inteligência artificial, nós ganhamos rapidez no desenvolvimento de novas moléculas, de novos produtos através da inteligência artificial. Infinitas possibilidades. Lorice, quando eu falo com muita gente sobre inteligência artificial, gente que é especialista, em executivos de empresas, de gigantes de tecnologia mesmo, eles citam o setor de saúde como um setor que ainda vai ser transformado radicalmente pela inteligência artificial, que vai ser uma revolução e que esse setor específico ainda está no começo. Eu digo isso, por exemplo, porque o setor financeiro ele já está consolidado, tem muito ainda a evoluir em relação à inteligência artificial, mas ele já começou já há algum tempo. Sim. E saúde ainda está no começo, a revolução vai vir, virá. Não sei quando, mas virá. Sim. Você concorda? Concordo plenamente. É um setor muito mais regulado, é um setor muito mais cuidado. A gente tem outras questões, a gente tem questões como proteção de dados. A gente está falando de uma pessoa, a gente está falando de você. Imagina se amanhã os seus dados de saúde eles são públicos, de um momento a outro. Então, assim, tem questões de regulamentações e tudo que merecem atenção. Então, acho que tem aí um trabalho ainda a ser feito. Mas absolutamente coincido e acho que o momento em que essa revolução acontecer, nós vamos ganhar um fôlego incrível, porque nós vamos ganhar muita eficiência no sistema. Eu acho incrível, por exemplo, hoje, se eu tiver uma síncope aqui e eu for desacordada para qualquer hospital, ninguém sabe se eu tenho diabetes, se eu estou tomando alguma medicação, se eu sou internada num hospital desacordada e não tem, se eu sou alérgica, ninguém consegue saber.
Então, eu sou fissurada pelo dia em que todo mundo vai ter um código no celular, que está lá no seu sistema. Você chegou em qualquer lugar, você coloca... A pessoa sabe todo o seu tudo. histórico Aqui a partir de ou na dados. Noruega, através dos seus dados. Os seus dados vão estar hospedados num lugar e qualquer Mas isso não existe ainda? Não, desta forma, não. Não dessa forma, porque essa forma é o mundo ideal. Eu diria que o app que foi mais downloaded no mundo acho que é o Meu SUS, que na época da pandemia todo mundo teve, e tem ali o dado da sua vacina, máximo, né? De outra forma, o que você tem são dados dispersos em diferentes lugares. Você tem aí talvez um app do seu laboratório e você vai encontrar os seus exames. Só que se você não tiver acordado para falar isso, você chega num hospital, ninguém sabe nada de você, é zero. Eu falo, gente, a gente tem que mudar isso correndo. A gente está falando de mundo ideal, Lorice. Agora eu quero vir para o Brasil e falar do setor de saúde no Brasil, porque a gente escuta muitas coisas negativas em relação ao setor de saúde. Você, como profissional e uma das grandes lideranças do setor farmacêutico no país, como é e como tem sido a saúde no Brasil? Eu diria que a saúde no Brasil, ela tem diferentes nuances e ela é bastante heterogênea. Então, claro, a gente observa, e isso é fato. Hoje no Brasil, se você tem acesso à medicina privada, a sua expectativa de vida ela é maior do que se você só tem acesso ao atendimento público. Então, isso é um fato. Se você nasce no norte e nordeste do país, a sua expectativa de vida já cai em 9 anos. 9 anos? Sim, porque também existe uma diferença. Só que é muito interessante pensar o setor da saúde atravessado por outras variáveis. Eu costumo dizer que a saúde, ela paga a conta de outras pastas, de outras... ela é atravessada por outras ineficiências. Então, por exemplo, onde você tem um nível de escolaridade menor, você tem um aumento em pessoas doentes. Você adoecem mais. Por quê? Porque as pessoas não têm educação suficiente para o cuidado básico, para entender o que elas precisam. Quando você não tem saneamento básico, e é interessante que acho que saiu um artigo essa semana que fala exatamente disso, a falta de saneamento básico levou mais de 300 mil pessoas para o SUS. Então você está criando esses doentes também. A falta de infraestrutura, transporte público, por exemplo, dificulta. Então, a saúde, ela tem uma questão que é a própria eficiência ou ineficiência do sistema, mas ela também tem uma questão que é a ineficiência de todas as outras áreas. Então, para que você tenha acesso a um médico, você tem que pegar um transporte público, por exemplo. Se esse transporte público não existe, ou se esse posto médico não está perto da sua casa, o que acontece? Você também não tem acesso. Então, o acesso à saúde, ele não é só a medicação que você tem direito, o médico disponível, mas todas as outras variáveis que interferem. Então, eu digo que, e eu também sinto, não só no Brasil, mas acho que de um modo geral, e a minha experiência mais próxima é a experiência da Argentina, a gente tem poucos programas de saúde. Por que eu falo isso? Sempre que a gente discute a saúde, a gente discute hospitais, doentes e custo de tratamento. Mas muito programa de saúde vem quando a doença já está aqui, já existe, alastrada, sim. Né? Agora, se você pensar num programa político ou uma agenda política, uma agenda de Estado de saúde, o que você pensa? Que a gente deveria pensar como eu mantenho a minha população saudável. O que eu tenho que fazer para que essa população esteja saudável? Que nível de educação que eu tenho que fornecer? Essas pessoas têm que ter água potável, elas têm que ter saneamento básico. A definição da saúde pela OMS, que eu sou apaixonada, é o bem-estar físico, mental e social. Então, a gente precisa estar bem fisicamente, a gente precisa estar bem mentalmente, e a gente tem que ter convívio social, a gente tem que ter lazer mínimo. Então, as questões da saúde no Brasil, a gente pode discutir. Ela tem as ineficiências próprias do seu próprio sistema? Sim. Elas têm oportunidades? Sim. Mas a gente tem que discutir com uma agenda mais ampla, porque não para aí. Você falou de saúde mental e muitos executivos que passam por aqui no show business falam de uma preocupação com funcionários em relação à saúde mental. E é curioso você ter levantado essa bola da saúde mental e da importância dela para a saúde e para o longo da nossa vida toda. Como é que anda a saúde mental do brasileiro? Assim, do brasileiro seria muito amplo para eu dizer, mas eu acho que, de um modo geral, a gente tem
uma preocupação como sociedade da saúde mental, de um modo geral. E por quê? Porque os tempos são outros, as pessoas elas são impactadas por outras... Eu sempre faço essa comparação. No passado, a gente tinha a CIPA, né, que era a Comissão de Prevenção de Acidente. A gente falava, a gente tem tantos dias sem que uma pessoa tenha se afastado, mas toda a preocupação estava nos acidentes físicos, se a pessoa caiu de uma escada, se ela não usou os equipamentos de segurança. E eu acredito que na abordagem da saúde, a gente precisa evoluir para este outro lugar, que é este lugar que hoje os acidentes que antes eram físicos, hoje eles são outros, porque as pessoas elas estão conectadas de uma outra forma. A gente vive e convive dois mundos. A gente vive e convive um mundo virtual que nos afeta de diferentes maneiras, que nos atravessa de diferentes maneiras, e o mundo físico. Então a gente precisa ter isso em consideração nas nossas políticas de saúde, na educação dos nossos filhos, na convivência harmônica desses diferentes mundos e no entendimento de que esses mundos nos afetam fisicamente, nos afetam mentalmente e afetam diretamente a nossa saúde. Ainda falando do setor de saúde, você com a sua experiência no setor, o que você acha do SUS? Eu acho que é um modelo brilhante em termos de concepção. A principal característica que eu acho incrível é o atendimento descentralizado ou cada vez mais próximo da casa do paciente. Quando isso chega, então você tem o atendimento da família, você tem o atendimento das UBSs, você tem os centros especializados. Então, em termos de conceito, eu acho um conceito fascinante. Eu acho que a evolução do SUS, ela vai acontecer quando a gente tenha pensado como a gente conecta essa estrutura física descentralizada com uma estrutura de dados centralizada, porque daí eu ganho eficiência, eu ganho inteligência. Você imagina como chega tudo isso neste lugar? Eu tenho um exemplo muito interessante da hemofilia. A hemofilia é um tratamento para uma mutação genética, é crônico, a pessoa sempre vive com isso, que é um sangramento constante. Então a pessoa ela tem que se medicar com uma certa frequência, ela tem que tomar uma medicação frequentemente. E nós tínhamos um paciente na Ilha de Marajó, lá no Belém. E a dificuldade dessa pessoa, por que ele não aderia ao tratamento e sofria muito por isso? Porque ele tinha que viajar 14 horas de barco para fazer a infusão do medicamento e voltar 14 horas de barco. Então, o que nós fizemos? Nós aproveitamos a estrutura do SUS e levamos o treinamento para a UBS, para o médico da família, pertinho da casa dele. Então, agora ele não tem mais que viajar essas 14 horas. Então, eu falo, a estrutura do SUS, em termos de conceito, ela é fascinante. Agora, como a gente faz para aproveitar isso e como a gente coloca uma inteligência de dados que faça com que a gente ganhe eficiência? E aí eu acho que a gente vai... Esse é o X da questão. Esse exemplo que você deu é fascinante porque isso revela o Brasil que muita gente não conhece, muita gente não faz ideia. Sim. Você imagina uma paciente no interior da Bahia que tem que tratar um câncer de mama, para dar um exemplo de um fato que a gente convive sempre. Ela faz 600 quilômetros, que são mais ou menos 12 horas, 14 horas, numa Kombi, para ir até Feira de Santana ou Salvador, passar o dia todo fazendo uma quimioterapia e voltar com todos os efeitos colaterais dessa quimioterapia, então cansada, vomitando, com diarreia, mais 12 horas de Kombi. Você imagina isso? Então, assim, não é esse o tratamento que a gente quer oferecer. Então, o que a gente discute muito hoje é como a gente faz para descentralizar o cuidado, aproveitando essa estrutura e esse conceito do SUS, que conceitualmente ele é interessantíssimo. Muito bem. Imagina no interior de São Paulo, porque eu falo isso porque você é do interior de São Paulo, né? Eu sou de Borborema. Borborema? Sim. Cidade de quantos habitantes? Centro-Oeste, mais ou menos 10 mil habitantes. Tem hospital? Agora sim. Agora? Quando você não tinha? Quando eu nasci, não. Eu nasci em Itápolis, que é a cidade vizinha, porque a minha cidade não tinha tinha hospital. Esse é o Brasilzão. Que delícia. Essa é a saúde do Brasil. Sim, e a gente tem que pensar nela com todos esses recortes, e é fascinante. Nós estamos falando com uma profissional de saúde, de farmácia, apaixonada, como vocês estão vendo aqui na edição do Show Business. Nós estamos conversando com Lorice Scalise, presidente da Roche Pharma no Brasil. O Show Business vai dar uma breve pausa e volta em instantes.
E nós voltamos com o Show Business nesta edição com Lorice Scalise, presidente da Roche Pharma no Brasil. Curiosidade, quanto tempo leva para fazer, em média, um medicamento? Para desenvolver um medicamento. Para desenvolver um medicamento. Leva de 10 a 15 anos e de cada 10 produtos que a gente começa a desenvolver e produzir, um deles acontece de verdade, ou até menos às vezes. Desses 10 anos, a maior parte é pesquisa, sim, de teste. 10 a 15 anos, pesquisa, desenvolvimento, sim. Dá para revelar para o nosso público o que está vindo aí? Tá vindo bastante coisa. No portfólio de oftalmologia, a gente tem novidade. No portfólio de hemofilia, como eu comentei antes, a gente tem aí estudos com terapia gênica. O que eu acho mais interessante é talvez pensar o que está vindo, não só que produto, mas o que a gente pensa para a saúde no futuro. Cada vez menos infusões, processos que considerem mais o bem-estar do paciente, eu acho que isso é importantíssimo. Então você pensa, o que é uma terapia gênica? É uma única dose e aquilo muda a sua condição. Então, você não fica dependente daquela medicação tanto tempo, né? A própria tratamento da obesidade, que está vindo aí bastante forte, mas eu acho que é essa questão de buscar soluções em que a gente tenha melhor aderência do paciente, porque você tem menos necessidade de infusões, de repetições. Por quê? Para que o paciente possa voltar. O que a gente quer? A gente quer que o paciente volte para a vida dele, para a vida normal dele, para a atividade que ele gosta de fazer. Então, eu acho que as novidades, elas vêm por este lado, através de inovações no tipo de tratamento que a gente oferece. Inovação. Esse foi uma palavra que você usou, sobretudo no bloco anterior. Inclusive, quando eu perguntei sobre o crescimento da companhia nos últimos anos, você logo falou dos produtos inovadores de vocês aqui no Brasil. É muito difícil inovar no Brasil? Eu diria que o Brasil, ele tem... Eu não diria que é muito difícil, respondendo claro, assim, muito difícil. Eu acho que a gente tem um mercado que está aberto à inovação. Acho que tem barreiras que a gente tem que enfrentar. Eu acho que a gente tem que considerar diferentes características como custo-benefício, viabilidade financeira, o mesmo assim a substituição de outros, a linha de tratamento inteira. Então, por exemplo, quando você faz uma terapia inovadora ou quando você diminui a dependência daquele paciente ao uso de droga, você também libera o cuidador. Tem um momento que o ano passado eu publiquei um artigo que falava os números que ninguém vê. Porque quando a gente pensa num tratamento, você pensa no paciente, no custo da medicação. Mas quais são os outros custos que ninguém vê? Ninguém observa que muitas vezes aquele paciente não consegue voltar a trabalhar ou que na família alguém tem que deixar de trabalhar para cuidar daquela pessoa. Então, a inovação, ela tem que ser entendida desde um aspecto mais amplo. Eu não diria que é muito difícil, eu diria que a gente inova no Brasil, a gente tem oportunidades de inovação, tem inclusive produtos inovadores que a gente trabalha aqui no Brasil e que estão sendo incorporados e que são fascinantes, mas a gente tem sempre essas barreiras para ultrapassar. E qual é a maior barreira para inovar no Brasil? Acho que a barreira para a inovação no Brasil muitas vezes é a burocracia. Então, existe um sistema burocrático que não permite, às vezes, algumas considerações... Deixa travado ali. Que trava o sistema. E isso não é só no sistema público, também no sistema privado. A gente tem barreiras que te impedem, por exemplo, de trazer modelos inovadores, por exemplo. Você comandou por alguns anos a operação da companhia na Argentina. Quais são as diferenças? Pergunta polêmica, hein? Quais as diferenças aí do setor do setor na Argentina e no Brasil? Acho que o Brasil e a Argentina têm algumas semelhanças em termos de sistemas de saúde. A Argentina oferece uma cobertura super ampla para toda a população. Também tem um modelo muito parecido com o Brasil, que qualquer pessoa na Argentina tem acesso ao atendimento público e vai ser atendido, independente da nacionalidade, de quando você está lá ou se você está. Então, essa é a semelhança, eu diria. Eu acho que a Argentina, o que atravessa todas as políticas são as crises econômicas, que quando elas acontecem, e aconteceu aí de 2017 para cá, a gente atravessou, eu cheguei na Argentina, era $1 16 pesos, eu saí da Argentina, $1 1.600 pesos. Uau! Então, você imagina o impacto que isso tem, porque não é só uma desvalorização, o dinheiro desaparece.
Então, assim, eu costumo dizer que, por exemplo, no começo do ano você tem um budget, um orçamento para a saúde, e se você não oferecer tudo naqueles primeiros 3 meses, no final do ano aquele orçamento não existe mais. Não existe mais. Simplesmente ele não foi consumido, ele não existe, ele não é suficiente. E aí você paralisa tudo, você não tem mais produção, é complicado para um gestor. Sim, eu acho que essas questões são as questões mais polêmicas. Em termos de programas de saúde, sistemas de saúde, eles são parecidos. Administrar ou fazer viável o sistema de saúde dentro dessas questões econômicas é que é o maior desafio. Lorícia, a gente destacou a sua trajetória profissional, a sua carreira no último bloco. Você é formada em farmácia, tem 25 anos na companhia e você começou na companhia na área de vendas. Sim. Você se considera uma vendedora até hoje? Ai, sempre, eu acho fascinante. Para mim, eu falo que eu busquei a posição de vendas e eu quis ser vendedora. Antes de eu entrar na Roche como vendedora, eu trabalhei numa outra empresa em controle de qualidade, bastante técnico. E eu acho incrível quando alguém tem uma necessidade e alguém tem uma solução para aquela necessidade e o vendedor, ele faz esse encontro. Ele faz esse diálogo, ele aproxima essa necessidade de quem tem a solução para ela. Então, fascinante, acho que sempre tenho aí esse coração e continuo fazendo exatamente a mesma coisa. Eu encontro as necessidades no sistema e ajudo a derrubar as barreiras e a encontrar as soluções para que a gente aproxime e tenha esse encontro de quem precisa de uma solução e de um medicamento daquilo que a gente tem e pode oferecer. Fascinante. Desde a sua formação como farmacêutica, como é que você define o atual momento do setor? Você pode definir, talvez, pela AI, né, pela inteligência artificial, que talvez seja um dos mais transformadores, um dos mais revolucionários. Como é que você define? Eu acho que, de um modo geral, eu tenho uma visão realista, mas bastante positiva também. Eu acho que a gente vem numa crescente, a gente vem numa evolução e o sistema de saúde também. E eu te dou o exemplo da própria crise que a gente viveu com a pandemia do Covid. Então, assim, em termos de ciência, de tecnologia, foram aparecendo inúmeras soluções. A própria inteligência... De certa forma, rápidas, né? Rápidas. Mas olha só, por exemplo... Sim. Vamos jogar isso para outro universo, né? Sim. Mas se aparecer uma nova pandemia, você acha que a vacina para essa pandemia vai chegar mais rápida? Então, eu não sei se uma próxima pandemia a solução seria uma vacina. Ou se existiriam outras soluções técnicas. Entendeu? Então, assim, o que eu acho é que a Qual ciência... solução? Traz uma aí. Não sei. Talvez não é a ideia. vacina. Não sei. Porque pode ser uma pandemia... Um remédio. Um antibiótico? Um antibiótico, não sei. Tá. O que poderia vir? O que eu acho, sim, é que... Por que eu sou positiva? Porque eu acho que a ciência está muito evoluída. O que a gente precisa são de decisões. Todo o embate, todas as dificuldades, elas acontecem nas decisões. Por exemplo, a gente acabou de falar de inteligência artificial. Então, assim, existem as ferramentas, existem soluções fantásticas para os problemas que a gente tem que enfrentar hoje. O que a gente precisa? De decisões. A gente precisa de alguém que decida eliminar a burocracia. A gente precisa de alguém que decida, vamos fazer isso com os dados. A gente precisa de decisão. Então, por isso eu sou positiva, porque eu não acho que existam limitações, nem técnicas, nem da ciência. Acho que existem crenças que nos limitam. Você é positiva, mas antes de ser positiva, você é uma apaixonada pela profissão, porque dá para ver no seu olho, Lorícia, quanto você é apaixonada. Você sempre quis ser farmacêutica? Eu sempre quis estar... Eu sou apaixonada pelo setor da saúde, pela saúde. Para mim, desde sempre, a saúde é aquele lugar que define entre existir ou não existir. Você existe aqui hoje porque você tem saúde. Você conseguiu trabalhar hoje porque você acordou disposto, porque você não tem uma depressão, porque você não teve um ataque de pânico e não conseguiu sair da sua casa. Então, assim, o estado de saúde, ele habilita todas as outras coisas. Eu não poderia ser nem feminista, nem ter nenhuma causa social, nem fazer o meu trabalho, nem educar os meus filhos, se a base que me é dada é o estado de saúde. Então, para mim, por isso é fascinante. Começa tudo por aí. Começa porque é uma área vital, né? Sim. É só isso, não existe nada mais. O que vai acontecer nos próximos tempos em relação à longevidade? Você tem essa resposta?
Pra gente ficar cada vez mais... Acho que a gente já está muito mais... Sim, a gente já está, mas você sabe que a humanidade vai querer mais, cada vez mais. Mais de 100, mais de 110, sei lá onde vai parar isso. Eu acho que tecnologias para isso vão existir, ciência para isso vai existir. Mas, assim, para ser muito sincera, talvez não seja aí que a minha paixão e o meu coração pulsa. O meu coração pulsa na saúde básica, no dia a dia, em que todo mundo acorde pela manhã e tenha plena condição de fazer o seu propósito, de seguir o seu dia, de viver como queira. Dorice, você comanda a operação brasileira de uma das maiores farmacêuticas do planeta. Você é mãe de três gêmeos. Começou com gêmeos e o Miguel, sim. E depois veio o Miguel. Como é que você administra a sua vida de executiva, a sua vida em casa, os seus hobbies, seus prazeres e a sua vida de mãe também? Eu acho que tem o dilema de todo mundo, né? A gente vai fazendo... Mas é bom falar, viu? Sim. Porque todo mundo às vezes fica confuso. Não, eu sou muito disciplinada, eu já falei isso inicialmente para você, e eu sou disciplinada em todos os aspectos da minha vida. Eu gosto muito, tem um exercício que a gente faz, que é a roda da vida, né? Quais são todos os aspectos da sua vida, e eu faço isso conscientemente. Então, por exemplo, todos os dias eu faço atividade física, eu não abro mão da minha atividade física. Academia, musculação... Eu faço pilates. Pilates, tá. Todos os dias de manhã e todos os dias à tarde, para começar meu dia e para terminar meu dia. Eu cuido da minha alimentação, acho que isso também é importante, cuido do meu sono, mas eu sou muito disciplinada, assim, os meus horários de trabalho são aqueles horários de trabalho, eu não trabalho nos finais de semana eu tô com a minha mãe tem 85 anos, então os finais de semana a gente passa juntos, a gente cozinha juntas, então eu acho que ter a disciplina de entender que todos os aspectos da sua vida têm que ser cuidados. Eu não vou ser uma pior profissional se eu sair um dia da rocha às 4 da tarde para acompanhar meu filho na escola, para levá-lo à faculdade, para resolver um problema que ele precisa de mim. Também não vou ser uma mãe pior se eu passar 2 semanas viajando porque eu tenho que fazer alguma coisa fora. Então, buscar este equilíbrio, mas com essa consciência. Por exemplo, para mim é fundamental, uma vez por semana, encontrar os meus amigos. Então, assim, estar com os meus amigos... Você mantém amizades longevas? Sim, amigos... Esse é outro ponto que, ultimamente, muita gente não consegue. E em todos os lugares do mundo, e faço esforço para ir, para visitá-los. Então, eu acho que é o equilíbrio entre todas as coisas que me fazem bem e ter essa tranquilidade de que não pode existir excesso em lugar nenhum. Tem que existir um equilíbrio ali, mas com disciplina. Se a gente não for disciplinado e intencional, o ritmo de fora te atropela e quando você vê, você está vivendo uma vida que não é a sua, que não é a que você escolheu. Quais as lições que você passa para os seus 3 filhos? Primeiro que eles sempre escolham fazer aquilo que eles são apaixonados, que é o que eu faço também. Segundo, que todas as respostas estão dentro da gente. E essa conexão com a gente, com o ritmo da gente é muito importante, porque você não vai encontrar nenhuma resposta para você fora de você. Porque cada pessoa tem um recurso diferente, cada um tem um pulso diferente, né? Acho que essas são as coisas mais importantes e que eles sejam sempre honestos com eles mesmos, porque viver uma vida honesta, eu falo que eu sempre uso essa frase de um livro do Neruda que eu adoro. Eu quero chegar no final e dizer, confesso que vivi. Vivi da forma como eu queria, da minha forma, e não da forma que era esperado de mim ou que alguém me impôs. Então, acho que são essas 3 coisas, essas mais importantes. Um deles tá indo para a farmácia? Não, acho que o meu filho mais velho, ele faz ciências moleculares, ele estuda na USP, ele adora indo pro seu ciência, caminho. Sim, mas cada um tem o seu assento. Eu acho os meus 3 filhos fascinantes. Eu digo que privilégio ser a mãe deles. Quando eles conversam, quando eles têm umas ideias brilhantes, eu fico encantada. Eu falo, gente, olha, tenho muita esperança no futuro, porque é um futuro empurrado por essa geração, e uma geração linda, uma geração potente. E a gente tem que dar espaço para que eles mostrem o potencial que eles têm, e não ficar criticando, e não falar que na minha época era diferente. Claro que era diferente. Quem são as suas referências? Você pode falar no mundo dos negócios, na vida. Essa é uma pergunta clássica que eu faço para todos os nossos entrevistados. Eu não tenho um personagem, uma personalidade, né? Eu sempre falo que, para mim, eu
eu faço tudo com muita... Eu procuro honrar todas as pessoas que vieram antes de mim. Então, eu honro a todas as mulheres que estiveram em outros lugares antes, que me permitiram estar aqui hoje, e respeito a todas as que virão depois. Então, mas se eu te falo hoje, eu diria que, aproveitando até que a gente ainda está aí no mês de março, a minha mãe é uma pessoa que me ensinou desde muito novinha que toda madrugada esconde ou tem nela um recomeço. Então, eu tenho essa coisa de todos os dias que eu acordo, eu falo, pronto, dá para começar tudo de novo. Dá para começar do zero e é daqui para frente. E a minha filha, que para mim também é fascinante. A minha filha, ela é gêmea, né? E nasceu de um parto bastante complicado. Ela teve desnutrição intrauterina. Então, eu falo que a minha filha, ela é um exemplo de lutar até antes dela ter nascido. Então, essa coisa, ela tem essa luta dentro dela, eu falo que ela acorda todo dia para a luta armada, assim, pronta para o mundo. Então, acho que são as pessoas que me inspiram muitíssimo. Lindo isso, viu? Sim. E foi muito bom, é muito bom conversar aqui no programa com pessoas, empreendedores, executivos, executivas que fazem esse país acontecer, e pessoas, executivos, executivas, pessoas que são apaixonadas pelo que fazem. Isso é muito legal e muito bonito de ver, e a gente não vê com muita frequência não, viu, Lourice? Bom, obrigada. Eu que fiquei feliz de estar aqui com vocês. Agradeço o espaço, agradeço que a gente tem voz, mas se a gente não tiver espaço para que a voz da gente seja ouvida, as ideias ficam aí, resumidas. E muito rapidamente, 2025, porque a gente falou muito de 2024, 2023, 2024 vocês cresceram muito, 2025 aí, quais as perspectivas? Já está no primeiro trimestre aí, finalizando o primeiro trimestre. Como foi esse primeiro trimestre? Muito rapidamente, hein? E esse ano, qual a perspectiva? É um ano bastante desafiante para a gente. Nós temos um objetivo de 2 dígitos de crescimento importantes. Continuamos com os produtos de inovação. Temos aí várias coisas acontecendo a nível federal, com os estados e com a iniciativa privada também. Então, é um ano brilhante, cheio de coisas boas, com muita pesquisa clínica acontecendo no Brasil também. Então, estamos muito entusiasmados com inteligência artificial, com soluções de transformação digital em algumas parcerias que a gente faz em alguns estados diferentes. Então, tem várias coisas. E os produtos inovadores, né? Que você bateu bastante na tecla. Sim. Temos coisas interessantíssimas acontecendo já e que brilham os olhos. Porque quando você vê uma criança sendo tratada e que aquele tratamento muda o prognóstico, a vida daquela família, não tem nada mais que nos enche mais de prazer, de satisfação. E é sempre uma luta fazer com que aquilo aconteça. E a gente trabalha para isso. Muito bem. Obrigada. Obrigado você. Foi um papo muito gostoso, muito esclarecedor de um tema, de uma área, como você bem falou, vital. Na verdade, eu falei vital, você deu uma outra definição sobre a área de saúde, né? Que é... a existência. É a existência. É sobre existir ou não existir. Exatamente. Muito bom, muito bom. Nós conversamos nessa edição do Show Business com Lourice Scalise, a presidente da Roche Pharma no Brasil. Obrigado mais uma vez pela presença. Prazer é meu. Obrigada. E o Show Business vai ficando por aqui, e antes de encerrar tem um convite para você. Se você quiser ter conteúdos exclusivos aqui da Jovem Pan, faça a sua assinatura, entre lá www.jovempan.com.br e assine. Muito obrigado sempre pela sua audiência, pela sua confiança. A gente volta na semana que vem. Até lá. Tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.